Amados irmãos, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Ontem, na chamada Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, minha reflexão foi em torno da morte de Jesus. Diz Lucas, capítulo 23, verso 46, estas palavras. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Queridos, Jesus morreu por causa dos meus pecados, dos seus pecados, dos pecados de toda a humanidade. Tendo Jesus morrido, diz a Bíblia que um homem chamado José, natural de Arimateia, foi até Pilatos e pede o corpo de Jesus para sepultar. Pilatos permite e então José, juntamente com outras pessoas, se dirigem ao sepulcro, preparam o corpo e sepultam a Jesus, ou o corpo de Jesus. Terminado aquele trabalho, todos retornam para os seus lares e a Bíblia diz que começa o grande dia de sábado, um dia em que os judeus guardavam reverentemente. O que aconteceu entre a morte ou o sepultamento propriamente dito de Jesus e a sua ressurreição? A Bíblia, meus amados irmãos, nos fala muito pouco sobre isto. Entretanto, quero destacar 3 grupos distintos que conviveram no tempo do ministério de Jesus. O grupo dos saduceus, o grupo dos fariseus e os discípulos de Jesus. Qual era a compreensão que eles tinham acerca da morte de Jesus? O que eles entendiam sobre isso? Bem, a palavra de Deus, conforme está registrado no livro de Atos, no capítulo 23, nos versos de 6 a 8, aborda sobre a crença dos fariseus e dos saduceus. Então diz-nos a palavra do Senhor, conforme Atos 23, versos 6 a 8. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Cada um tem a sua convicção. O grupo dos saduceus era distinto na sociedade judaica, porque além de exercerem uma função bem elevada na sociedade, eles tinham ainda o sumo sacerdote, porque ele fazia parte do grupo dos saduceus. O grupo dos fariseus, por outro lado, era o grupo que conhecia a palavra, estudava a palavra, buscava entendimento na palavra. E eles tinham pensamentos, interpretações antagônicas. Um grupo dos saduceus não crendo na ressurreição dos mortos e os fariseus crendo na ressurreição dos mortos. Os saduceus não tinham que se preocupar com a ressurreição de Jesus, afinal, eles não criam. Os fariseus, por outro lado, ficavam perguntando entre si: será que Jesus ressuscitará como vinha falando? Será que ao terceiro dia ele ressurgirá dos mortos? E eles buscavam essa resposta, embora ainda não a tivessem. Por outro lado, queridos, nós temos o grupo dos discípulos de Jesus. O que eles pensavam? A Bíblia diz que eles tinham dificuldade para compreender o que acontecera com Jesus. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, de 31 a 34, e diz então a palavra do Senhor assim: E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Os discípulos de Jesus também não compreendiam.
mas a palavra de Deus nos mostra que, de fato, Jesus veio para ser o nosso Salvador. Por isso ele morreu na cruz. Ele deu a sua vida por nós. E assim, queridos, todos ficaram agora aguardando o que aconteceria a seguir. O que viria a acontecer? A Bíblia vai nos falar sobre isso. E amanhã, na terceira meditação sobre a Páscoa, falaremos sobre o grande e vitorioso dia de Jesus, a ressurreição. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, que nesta oportunidade as pessoas possam compreender o que diz a tua palavra. Que as pessoas possam entender os ensinos do Senhor. As pessoas possam saber que, de fato, Jesus veio para ser o Salvador e que possam, nele crendo, receber dele a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.